Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Caros ouvintes internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta o 27º Seminário Lar Francisco de Assis. Bloco 1, Federico Menezes de Pernambuco. Boa tarde a todos. Eu acho que é o meu microfone que está baixinho, para ter certeza que está todo mundo encarnado. Mais uma vez, por favor, boa tarde. Queridos amigos, queridos irmãos, como diria Roberto Carlos, que prazer rever vocês. Nós estamos muito felizes por esse reencontro que, graças a Deus, temos a possibilidade de realizá-lo todos os anos, nos permitindo rever os amigos, matar a saudade, nos reencontrar. Muito obrigado pela presença de todos, desde já, que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, para que esse nosso seminário esteja de muita luz e de muita paz, como todos os anos é. Nós gostaríamos de chamar à mesa a nossa amiga e irmã Marluz Ferreira para nos ajudar nesse trabalho, representando a Federação Espírita do Estado de Alagoas, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, Marluz. Eu queria somente confirmar, tem representante do terceiro conselho? Vai conseguir falar com todo mundo aí? Bem? Tudo bem. Vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje, passar a palavra para a nossa mesa. Na mesa, nossa querida amiga e irmã, já emocionada, Beth de Assis, Marluz Ferreira e Frederico Menezes. Vamos passar a palavra. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui estamos juntos. Há 27 anos. Parece muito, mas eu já tinha aqui. Quando o professor Coelho Neto uma vez, nos 25, ele disse, que são 25 anos? Nada, ando muito a fazer. E que são 27, se só passaram 2 quando ele veio, né? Então, nós só estamos começando, como disse o Chico. Ele era o cisco e ele era a cinza do fósforo acesa ao meio-dia. Eu digo, eu sou o carvão do fósforo. Então, vamos nós mais uma vez nesse reencontro, dando início a esse momento de paz, de aprendizado, de harmonia, de fraternidade, de companheirismo e de encontro com Jesus, por Jesus e para Jesus, em nome de Deus. Palavras com ele, né? E aí, nessas boas-vindas de todos vocês, e em paz para todos nós passamos a palavra para a nossa irmã presidente da federação, a quem eu estimo e admiro muito, nossa querida e estimada irmã Marluz. Boa tarde a todos, agradecendo já as palavras generosas de Beth, mas a Federação Espírita do Estado de Alagoas sente-se honrada e feliz em compartilhar
desses momentos de alegria, de aprendizado, de vibração que nós recebemos dos amigos, dos dois planos da vida, mas vibrações que nós também doamos para todos nós aqui, em particular para os idosos, né, a terceira idade mais avançada que está aqui e que compartilha conosco dessas energias. Gratidão a Beth por sempre nos acolher generosamente. Gratidão a esta casa que acolhe a todos dos dois planos da vida. Que possamos ter um seminário de muito aprendizado, mas sobretudo que possamos fazer a reflexão que tanto Jesus nos pede sobre os ensinamentos do seu Evangelho. Conforme diz Alcione no livro Renúncia, na fala de Emmanuel, ela diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e, sobretudo, vivida. Gratidão ao amigo Frederico, que está sempre aqui conosco, abrilhantando esses 27 anos, trazendo para nós a sua alegria, o seu conhecimento, a sua delicadeza em estar sempre aqui nas Alagoas. Nós estivemos juntos ontem em Arapiraca. Posso dizer como você foi cognominado lá. Eu falei em Arapiraca, na abertura do evento da AME, que o Fred é o queridinho das Alagoas. Aí Arapiraca, para não ficar atrás, disse: pois ele é o muso de Arapiraca. Amigo Fred. Mas o Fred é assim, onde ele chega tem alegria, tem diversão, mas tudo dentro da mais perfeita harmonia com o Cristo. Vou aproveitar o momento para convidar a todos já para o próximo dia 21 de setembro, no auditório do IFAO, antigo Cefet, um seminário comemorando os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ter Calci Roriz, ele vem de Goiás para cá, e também Marcel Mariano. Então, as inscrições já estão abertas no site da FEAL, mas também lá em nossa federação. E só porque a Beth disse que me estima, eu vou abusar. Um pouquinho só. Vou convidá-los para o próximo evento em 2025. O nosso 9º Congresso Espírita Alagoano. Já as inscrições estarão abertas. Já estão confirmados Frederico Menezes, Alô Dutra Dias, Rossandro Klinger, André Siqueira, que é da área de comunicação da FEB, Eusa Missano, de Sergipe, e também Sandra Borba. Vai ser hiper livre. E a confirmar, Alberto Almeida. Então aguarde as notícias do nosso 9º Congresso Espírita Alagoano. Agradecer a Beth pelo carinho de sempre. Beth mora no meu coração faz muitos séculos. Obrigada, Beth. Obrigada a você. Olha, ele vem dia 2 e 3 de agosto para o 160 anos, lá em setembro. É setembro? Mas ela quer convidar também para o congresso, que é 2 e 3 de agosto do ano que vem. Mas ele vai estar aqui no final de semana também, é Frederico Duplo. Pois se Arapiraca diz o quê? Ele é o quê? Ele é o muso, ele aqui é o rei. Concordam? Quem concordar, fala. Então a gente volta a tomar o microfone para que ela faça a prece inicial. Então, meus amigos, que possamos aquietar o nosso coração, lembrando da figura meiga de Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, o irmão que prometeu a Deus nosso Pai há mais de 4,5 bilhões de anos que nenhum de nós ele deixaria,
que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. E cá estamos, Senhor, rogando a tua assistência amorosa sempre, envolvidos nas tuas vibrações de amor, porque também Ele conta conosco. Ele conta conosco para, no auxílio mútuo, nos ajudarmos, nos amarmos, nos instruirmos. Obrigado, Mestre querido, por esses momentos de aprendizado, de relacionamento na base da amizade, do respeito. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reencarnados nesse momento de grande esperança, de dor e sofrimento, é verdade, mas de superação sempre, porque está sempre conosco, segurando a nossa mão, apontando os caminhos, esperando-nos de braços abertos. Abençoa, Mestre querido, esta casa que nos acolhe, que nos envolve em energias de amor, de paz, de harmonia. Gratidão pelo Fred, que está sempre aqui, amorosamente atendendo ao convite do amor, para estar conosco, compartilhando o seu saber, mas também a sua alegria, os seus sentimentos amorosos. Abençoa, Senhor, a todos nós, a nossa família, os nossos amigos, mas também aqueles que ainda não são os nossos amigos. E rogamos por fim, Senhor, dai-nos força, coragem, paciência e determinação para seguir os teus passos. E que sejamos nós, Senhor, que já ouvimos falar dos teus ensinamentos, sejamos nós que já te conhecemos, aqueles que levam uma mensagem de esperança aos corações aflitos que ainda não ouviram falar de ti. Que sejamos nós a estender a mão aos cansados da terra. Abençoa-nos, Senhor, e sê conosco, hoje e sempre. Vamos então, com muita alegria, passar a palavra para o nosso amigo, irmão Frederico Menezes, que irá abordar o tema do nosso seminário, As Dores da Alma e o Auxílio dos Céus. Se esta história de muso pegando conflito. Boa tarde. Mais um ano aqui em Maceió, mais um ano aqui no abrigo, mais um ano a oportunidade, como bem colocou o nosso mestre em cerimônias, de rever, reencontrar amigos, de ver corações que fazem parte da nossa história. Boa parte de vocês aqui já nos acompanham em Maceió e particularmente nesse encontro. Portanto, vocês fazem parte da minha história afetiva, fazem parte da trajetória das nossas reflexões com a mensagem que o Espiritismo traz para a humanidade. Eu estava refletindo como iria iniciar a nossa abordagem, o nosso seminário, que trata sobre as dores da alma e o consolo dos céus, o auxílio dos céus.
E eu me recordava que eu tinha em torno de 14 anos. Tinha 14 anos de idade e sempre fui apaixonado pelo Natal como data. Ainda hoje é a minha data preferida do ano. E era uma alegria imensa porque lá em casa, uma família grande, não só dos irmãos consanguíneos, mas também de parentes, que se reuniam lá no nosso lar, não nosso lar, aqui na terra. E minha mãe preparava todo aquele jantar especial de Natal. Uma mão de fada, mãos melhores do que qualquer mão curadora. E sentíamos o cheiro, até hoje, o cheiro especial do Natal, que compunha todo aquele momento do peru, do frango assado, enfim, toda a alimentação. Era uma alegria o Natal. E com 14 anos, na véspera de Natal, eu estava sentado na calçada à frente da minha casa. Era um dia de feira de rua. Eu morava exatamente onde existia a feira da rua. E observando o sol, dia quente, já contando as horas para a ceia de Natal, eu estava olhando a movimentação do final da feira, quando passou um senhor que eu já tinha visto antes, morador do bairro do São Francisco, lá na minha cidade do Cabo Santo Agostinho. E ele passou, ele tinha um corpo todo retorcido, e passou numa cadeira de rodas velha. Dava para perceber que as rodas estavam quebradas. Empurrado por um garotinho, provavelmente seria o seu neto. E quando aquele homem passou, suado, do sol inclemente que estava, às 4 horas da tarde, e eu que estava naquele entusiasmo da véspera de Natal, quando eu o vi passar naquela condição, eu senti um aperto muito grande. Alguma coisa revolveu-se por dentro de mim. Nunca havia sentido aquilo. Nunca nada havia de alguma forma causado aquela espécie de convulsão interna. Eu já tinha visto aquele homem em outras ocasiões pelas ruas da cidade, mas agora, por algum motivo específico, ao olhar ele passando, eu comecei a pensar: eu estou aqui feliz, esperando a noite de Natal. Meus tios e minhas tias estão chegando. Os meus primos tão queridos já estavam vindo. Tudo me fazia recordar as outras noites de Natal. Mas agora, aquele homem parecia que havia me deslocado no tempo e no espaço. Parecia que ele tinha me tirado desta dimensão. Por algum motivo, eu comecei a chorar. As lágrimas desciam e eu olhava para aquele homem e imaginava que ele não teria uma ceia de Natal como eu iria ter. Provavelmente ele deveria residir num barraco, caído aos pedaços. E provavelmente aquela noite seria semelhante a todas as outras noites, em que poderia estar ele dormindo sem um banho, sem uma roupa nova para trocar, e muito menos qualquer alimento para saciar a fome. Quando ele perdeu, saiu do meu campo de visão, eu digo que eu não era mais o mesmo para o Natal. É como se de alguma maneira eu me sentisse culpado, dentro daquele exagero próprio da imaturidade emocional. Eu me sentia culpado de alguma maneira por estar tão feliz para a véspera de Natal. E aquele homem de corpo retorcido, as mãos em garra, as pernas quase cruzando uma com a outra. A sua coluna, ela era dobrada sobre si mesmo. E ele deveria respirar com dificuldade, porque indiscutivelmente o seu tórax se pressionava, o diafragma, o
o músculo que separa o tórax do abdômen e que é importante para a respiração. Eu me recolhi, voltei para dentro de casa com uma dor imensa no coração. Mas eu voltei e eu me lembro que eu fui para o meu quarto, que na verdade era o quarto dos meus outros 8 irmãos. E comecei a perguntar: ah, Jesus, por quê? Por que é que eu sou tão diferente dele? Por que é que ele está dessa maneira e por que é que com certeza ele não terá uma noite de Natal? E por que é que eu estou tão feliz? Porque eu sei que tem a minha família e tem o meu corpo saudável. Apesar de que naquela época eu sofria de um problema de 6 em 6 meses. Meus tornozelos e o dorso do pé ficavam em carne viva, como se queimavam. Isso passava 6 meses. Os melhores médicos já haviam se debruçado sobre aquele fato e nenhum deles soube explicar o que era aquilo. Porque 6 meses depois, o meu pé se recuperava sozinho e ficava apenas leves marcas daquelas queimaduras. Os médicos diziam: mas isto parece uma queimadura. Mas eu não tinha me queimado em lugar nenhum. E eu passei e vivenciei essa experiência durante cerca de 5 anos na minha atual reencarnação. Mesmo assim eu era saudável. Mesmo assim eu jogava futebol com os meus amigos. E eu jogava muito. Já ouviram falar em Messi? Por que estão rindo? Que falta de caridade pública. Mas eu jogava muita bola. Muita gente achava que eu ia ser jogador de futebol. Como toda criança brasileira acredita um dia querer ser jogador de futebol. Mas muito bem, mas tudo aquilo estava no verdadeiro turbilhão da minha vida. Eu comecei a ficar inquieto. Eu comecei a ficar inseguro. Eu comecei a questionar até mesmo aquele nosso encontro de Natal. Foi o primeiro ano que eu não senti felicidade na noite de Natal. A fisionomia dele me recorda até hoje o bigode vasto, a barba com falhas mais grande em determinadas proporções e locais, o cabelo grisalho todo assanhado e o cheiro de quem não tomava banho há muito tempo. Eu não pude mais ser o mesmo naquela noite de Natal. E eu garanto a vocês que ainda passei 2 meses para me recuperar desse impacto, porque eu fui atingido por aquela visão. Depois eu vim saber dos amigos espirituais que ali estaria um dos primeiros chamamentos para que eu refletisse a respeito das dores do mundo, a respeito das necessidades à minha volta, a respeito daquilo que eu poderia aproveitar desta reencarnação a fim de que ela tivesse proveito, que fosse útil, que produzisse a evolução, que me fizesse crescer. E um espírito amigo disse que em breve, um dia, eu teria uma informação muito precisa disso que eu estava vivendo, daquela inquietação e daquele conflito. Eu também recordo que até os 19 anos, quando eu comecei a minha atividade espírita, eu via e encontrava costumeiramente pessoas com deformidades físicas. Eu não sei vocês, mas pararam para verificar que anteriormente, há décadas atrás, havia mais pessoas de corpos retorcidos que hoje em dia? Não sei se é uma impressão só minha. Vocês têm essa impressão também? Ou não? Os mais vividos, os mais jovens já pegaram outro tipo de problema. Mas os mais vividos, vocês lembram que a gente encontrava, tanto nas nossas capitais como no interior, pessoas com deformidades, com doenças do corpo muito mais graves? Quem já encontrou e se lembra ou tem essa ideia, levante a mão agora, só para eu ter uma percepção. Olha aí, cerca de 78,4. E é verdade. É verdade.
oportunidade. Quando eu comecei minha atividade espírita, no ano de 1980, chegamos a visitar, pela equipe do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, vários lares de pessoas enfermas. Um deles, eu tive a alegria e a honra de psicografar a obra de um desses doentes, desses enfermos, Antônio Lourenço. Já está esgotado, eu pretendo reeditar o livro dele, 2 livros. O primeiro, O Amor Agradece. O segundo, Nova Esperança. Em Tota, nós fomos convidados pelo pessoal do Rotary Club para visitar a casa do Tota. O Rotary dava assistência material a esta família do bairro de Santo Inácio. Mas eles sabiam, os rotarianos, que o problema de Tota e da família ia além da questão meramente fisiológica. Eles percebiam que havia dramas emocionais, havia problemas de natureza espiritual naquela família. E nós fomos visitá-la. Recordo-me como se fosse hoje, 7 de setembro de 1981. Fomos pela primeira vez à casa de Antônio Lourenço. E quando lá chegamos, uma senhora baixinha, o rosto marcado pelo sulco do sofrimento, os cabelos encanecidos, sem dente, abriu um sorriso. Parece estranho dizer sem dente, abrir um sorriso, e é verdade. Ela abriu um sorriso imenso e foi logo dizendo: vocês vieram visitar o meu tesouro. Até então eu não sabia o que iria encontrar ali. Nós entramos, demos um abraço nela e ela nos levou àquelas casas do interior de corredor, que não tem janela lateral. É a porta da entrada, um corredor sem fim que dá numa cozinha com fogão de lenha. Nós vamos entrando e um cheiro forte, desagradável, foi nos tomando as narinas. Então entramos num quarto muito escuro, tivemos que nos acostumar à escuridão para poder enxergar o que havia ali. E escutamos um grunhido semelhante ao de um animal. Detemos olhando para o lugar que ela dizia ser a cama do seu filho. Era, na verdade, um monte de palhas espalhado no estrado da cama, e havia panos velhos, panos sujos, onde um ser um tanto diferente para a idade que tinha, meio esquálido, ali estava deitado. Pude perceber, pelo grunhido que ele emitia, e depois, pelo olhar, era o único fator que nos lembrava um ser humano. O olhar dele era muito escuro, muito preto, e brilhava. Nos aproximamos e ela disse: esse é meu Tota, esse é meu tesouro. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Segundo ela, ele tivera meningite com 2 anos de idade. Foi uma meningite diferente, rara, que o levou a perder os movimentos e o levou àquela fisionomia patibular, muito semelhante à de um animal. Perder a voz, a capacidade de articular verbalmente o pensamento. Nos aproximamos dele, o cheiro era terrível. Tivemos que fazer um esforço tremendo para suportar aquele instante. Mas, por algum motivo que hoje eu compreendo, ser de natureza espiritual, foi desaparecendo o cheiro desagradável e de repente começamos a perceber um perfume diferente. Sentamos ao lado da cabeça de Antônio Lourenço. Ele olhava para cada um de nós, éramos 5 que o visitávamos. E ele olhava para cada um como se estivesse em câmara lenta. E de repente olhou para o meu lado e ficou bem dentro dos meus olhos. Eu me emocionei muito. Ele olhou para mim e eu senti como se ele dissesse: eu
te conheço. Ele não falou nada, mas eu senti, naquele momento, o olhar dele. Foi o segundo grande impacto que eu tive naqueles anos. E aí acariciei a cabeça dele, ele ficou um pouco agitado. Nós fizemos uma prece e ele acalmou-se. Voltamos em algumas outras oportunidades e durante mais ou menos quase 2 anos, nós visitávamos habitualmente a casa de Dona Gersina, a sua mãe, para visitar o Antônio Lourenço. Ele veio a desencarnar e mais ou menos 8 meses depois do seu desenlace, eu tive a oportunidade de sentir a presença espiritual belíssima, uma luz encantadora, que tomou o ambiente da nossa reunião mediúnica, de uma ambiência de uma atmosfera cheia de ternura, de profundo carinho. Eu não entendi quem era aquele, sabia que estava diante de um espírito maravilhoso. Foi aí que o espírito Aniel, que me treinou a mediunidade, disse que quem ia escrever e quem estava nos visitando era Antônio Lourenço, o Toca. Fiz novo esforço, porque a emoção foi grande, para captar o pensamento do nosso amigo. E ele escreveu algumas cartas para sua mãe, dando detalhes da vida que haviam levado e o porquê de tudo aquilo. O pai era alcoólatra, agredia a Dona Gersina de saúde, e ela era a mulher sofrida e heróica, sempre sorrindo e sempre dizendo: ah, Deus é muito bom, Ele não me abandona nunca, Ele está conosco. Quando Tota partiu, ela chorava e enxugando lágrimas dizia: mas agora eu sei que Ele está com Deus. Eu sei que Ele está com Deus. E ele dizia, umas cartas belíssimas, que nós colocamos como sendo o seu primeiro livro, O Amor Agradece. Ele agradecia a Dona Gersina tudo que ela fizera por ele. E explicara a razão dele ter vivido aquela experiência que estava relacionado com alguns séculos atrás e que ele mesmo pedira a experiência daquela dirigente rara que o levara à vida com escalas imensas. Porque Dona Gersina, apesar de todo o amor por Tota, ela não tinha muito traquejo, ela não tinha muito cuidado. Então pegava ele para dar banho e tinha uma torneira que ficava na calçada da rua. Então ela levava e botava ele de todo jeito. E como ele estava cheio de escaras, o sangue corria pela calçada. Ele urrava de dor. A sorte é que um dia que nós visitamos, chegamos lá, ela estava dando banho nele. E nós vimos ele talvez dizer obrigado. Mas era dor. Foi aí que levamos pomadas, orientamos como ela deveria dar o banho, levamos luvas para que ela pudesse tratá-lo com mais carinho. Repito, não era maldade. Ela era o amor para o bem. Mas ela era completamente ignorante dessas coisas. Crescera de maneira brutal. Numa vida brutal. Passou fome. E acompanhava, tentara salvar o esposo alcoólatra, que deixava a família numa vivência dolorosíssima. Então ele explicava para ela e disse que também não era por acaso que ela havia sido a sua mãe. Tempos depois, ele continuou a escrever outras mensagens, inclusive com detalhes que eu não sabia, e que ela confirmou tudo que ele estava sobre o irmão. Mas ele depois começou a escrever sobre as experiências dele no mundo espiritual, para onde ele havia ido. E foi quando ele falou da cidade espiritual Nova Esperança, que, segundo ele informava, é uma cidade que fica sobre a cidade do Cabo de Santo Agostinho, pegando a parte de Jaboatão dos Guararapes, uma região mais próxima de nós, a Nova Esperança. E ele começou a escrever algumas coisas muito interessantes. Dentre elas,
ele informava que assim que ele desencarnou e que recuperou a lucidez, ele, de vez em quando, ainda deitado naquela cama em tratamento, ele disse que sentiu um sono que não conseguia controlar. E os espíritos amigos disseram a ele que ele estava numa cama com propriedades magnéticas, ajudando a adormecer os recém-desencarnados. Segundo o médico espiritual, em breve estaria no mundo esta cama magnética, para ajudar, sobretudo, os insônios, as pessoas que sofrem de insônia. Isso pode acontecer de maneira popular, adeus, Rivotril. Mas, um dia desses que eu falo é final da década de 90, começo do ano 2000, eu vi um cientista japonês falando que estava trabalhando numa cama magnética que iria auxiliar as pessoas a adormecer. E eu digo, olha o que Tota informou através da psicografia. Breve teremos esse magnetismo. E aí eu lancei o segundo livro dele, A Nova Esperança. Mas por que eu fiz essa introdução para falar a respeito das dores da alma? Toda dor, todo sofrimento, na essência, é da alma. Não é do corpo. As mazelas que nós adquirimos no físico são somatizações de uma realidade energética que compõe a nossa atmosfera pessoal. Essa energia problemática que nós criamos e alimentamos através de pensamentos desencontrados, através de conflitos existenciais, através de sentimentos não muito aprovados, através de atitudes infelizes, essas energias, porque tudo isso forma energia, um dia vai precisar ser filtrada para que a alma prossiga a sua evolução. É quando a psicologia nos fala da somatização. E é quando a medicina psicossomática nos fala dos graves problemas de afecção, de infecção, de inflamação que atinge o nosso organismo. É uma drenagem. Quando vimos os espíritos nobres nos dizerem, através da revelação espírita, que o nosso corpo é um filtro do perispírito, um filtro do nosso corpo espiritual. Olha a sabedoria divina. O perispírito já é o mata-borrão da alma. O perispírito absorve constantemente o que o indivíduo produz em pensamento, em sentimento, em palavra, em atitude. Este perispírito é extremamente plástico, altamente flexível, moldável à ação das nossas emoções. E este perispírito, absorvendo a mente imortal, tudo aquilo que compõe a nossa história, de bom ou de ruim, espera o instante de repassar para o cosmos a drenagem de um processo de recomposição. Quem aqui já ouviu falar em a reencarnação causa a purificação do espírito? Já ouviram? Ou não? Atenção, os perturbados do meu lado esquerdo. Quem já ouviu que a reencarnação ajuda a gente a purificar a alma? Levante a mão. Os atormentados do meu lado direito. Os auxiliares aqui. Também. E é verdade, um dos objetivos do processo reencarnatório, além do desenvolvimento do nosso potencial, além de imprimir um acelerar da nossa evolução pelo contato com a matéria, também serve a reencarnação para esse tipo de drenagem, onde o perispírito, muitas vezes, deformado pela crise de consciência, atormentado pela infelicidade do passado, angustiado pelas incertezas do futuro, necessita voltar para uma experiência que lhe dê um apaziguamento da memória. Esse é um outro objetivo da reencarnação,
a aliviar a nossa consciência. Porque lá a gente tem uma visão mais nítida dos problemas que nós criamos para nós mesmos. Quando reencarnamos, a matéria, que tem uma vibração mais densa, mais lenta, mais pesada, ela cria um obstáculo para a memória profunda. E aí nós caímos no esquecimento. É por isso que a gente não lembra de nossas vidas passadas. Por quê? Porque o perispírito, que vibra mais acelerado, para reencarnar, ele precisa diminuir a sua vibração para ficar compatível com a vibração da matéria. Apenas para ilustrar. É como se nós, espíritos, vibrássemos 10.000 vibrações por segundo, perispiritualmente. Mas, para reencarnar, a matéria vibraria 1.000 vibrações por segundo apenas. Então, a alma reduz o seu teor vibratório. E quando ele reduz para se acoplar célula a célula, molécula a molécula, ao seu futuro corpo, isso vai causando amnésia. Por que habitualmente a gente não lembra dos sonhos? Tem gente que faz tempo que eu não sonho. Não, tem sonhado. Você só não lembra. E quando lembra, é uma coisa meio partida, né? Olha, eu sonhei essa noite que eu estava lá no abrigo São Francisco, no abrigo Francisco de Assis. Aí eu abri a porta lá do auditório do abrigo. Quando eu abri a porta, saí na praia de Pajuçara. O que é isso? Quem sabe? Vontade de tomar banho. Então, às vezes, quando a gente lembra do sonho, é fragmentado. O processo é semelhante ao reencarne. Quando a alma sonha, quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E ao deixarmos o corpo, a gente aumenta a vibração do nosso corpo espiritual, porque estamos mais ou menos livres. Mas ao retornar para o corpo, despertando do sono, a gente volta a se integrar ao corpo físico. E para isso, a gente volta a diminuir a vibração perispiritual, provocando a amnésia. Porque é incompatível. O que você vive na mente expandida é incompatível com o que você vive a mente aqui no corpo, na matéria. Olha como a nossa mente é tão limitada. Basta chegar aos 30 anos, então a gente começa a esquecer. Depois da Covid, então. Não é verdade? É porque a nossa mente está restrita, gente. Está limitada. A abordagem está legal, está cansativa. Não gostando? Tá bom? Vocês preferem eu aqui ou eu andando? Aqui quem manda é o ouvinte. Bom, então eu sei porque para filmar, né? Então veja só. Esse fenômeno do nosso reencarne tem diversas nuances complexas. O que eu estou falando, gente, é a nossa história. Cada um de nós pode tirar a sua fatia para entender o seu processo de vida. Primeiro, reencarnar não é simples. Não é. Muita gente acha assim, o espírito lá quer reencarnar e vem. Não é assim. Eles até forçam a barra. Por exemplo, um casal que está todo entusiasmado. Sabe como é? Não é entusiasmo, né? Aí a turma encosta para estimular o processo. Mas existem leis e nuances para este processo. Existem fenômenos que escapam à nossa compreensão. Mas eu vou falar da base comum. A reencarnação não é da mesma forma para todos os espíritos. Não é. Além de ter diferenças de condições morais dos espíritos, mesmo nas mesmas faixas morais, há diferença de um espírito para outro, levando em consideração o crédito e o débito de cada um. Vamos supor que Marluz, nós estamos na mesma faixa vibratória. Ou seja, vamos reencarnar. A reencarnação de Marluz e a minha, apesar de estarmos na mesma faixa, vai ser diferente. Agora imagine faixas diferentes. Então tem características diferentes. Mas uma coisa que é fundamental e é principal nas nossas reencarnações é que toda reencarnação ela traz, o espírito traz sua história,
milenar. Mesmo comprimindo a consciência, mesmo diminuindo a expansão da consciência, mesmo limitando-se à vibração da matéria, nós trazemos toda a nossa história de vida, aliás, de existências. Toda ela. Essa sua reencarnação é a soma de tudo que você já viveu. Claro que dependendo da necessidade das experiências, uns elementos que foram conquistados ficam adormecidos e outros são potencializados de acordo com a necessidade que você traz. Allan Kardec tinha sensibilidade mediúnica? Gente, como espírita evoluído, claro que sim. A mediunidade natural. Mas, face à tarefa que ele iria exercer como codificador do espiritismo, ele não deveria ser médium ostensivo. Por isso, que ele teve suprimido, ou seja, achataram o psiquismo dele muito desenvolvido, para que predominasse a virtude da razão e do bom senso. Então ele já tem a sua história conquistada. Assim também acontece comigo, com você. Algumas coisas São Paulo tem assim, eu admiro tanto pessoa estudada, eu admiro tanto quem tem facilidade para a matemática, eu admiro tanto aquela pessoa que hoje já está formando-se em medicina, eu admiro tanto, mas eu sou tão tapado. Não é. Talvez você não saiba, mas é provável que você tenha tantas conquistas da inteligência quanto aquela pessoa que você admira hoje. Só que para a sua necessidade atual. E talvez, pelas circunstâncias da sua vida atual, você não pôde ir adiante. Você não pôde se determinar. É por isso que tem gente tão inteligente, você vê que o raciocínio rápido é uma pessoa inteligente, sim. Não há pessoas burras, não. Existem pessoas com facilidades de captação, por circunstâncias, hoje sabemos, reencarnatórias. Porém, a pessoa diz assim, eu não consigo entender, eu leio o livro e não consigo entender. Mas quando você conversa com ela tem uma rapidez, ela tem insights, ela tem uma percepção extraordinária. Mas o que eu estou falando não vale para o brasileiro não, viu? O problema do brasileiro é preguiça de ler, é outra história. Porque a gente tem preguiça de ler, o brasileiro tem. Isso é constatado, inclusive, cientificamente. E se for nordestino, então é uma festa. É por isso que temos dificuldades de produtividade do trabalhador nordestino. É por isso que também foi constatado como o Espiritismo é uma doutrina de leitura também, de conhecimento. O Espiritismo cresce muito, principalmente Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E cresce menos Norte e Nordeste. Por quê? Olha, não é coincidência não. Quando você faz um paralelo com outras investigações detectadas pelo IBGE, Norte e Nordeste, onde você encontra a menor proporção de escolaridade. Constata-se que o nordestino e nortista é o que menos gosta de ler. Tem a ver também com a questão de escolaridade e de uma série de outros problemas. Isso não é por acaso, isso está interligado. E é por isso que o movimento espírita, o espiritismo, tem quantos seguidores, mesmo assim cresce. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não tenho inteligência para isso, tem, você é um espírito. E o espírito tem o potencial do gênio, da capacidade, todo ele. Nenhum é destituído desse potencial. Apenas circunstancialmente. Nós temos uma condição que não nos permitiu avançar nessas conquistas. E outros com preguiça mesmo. Eu tenho um irmão que foi professor, desencarnou, e ele ensinava em colégios particulares e públicos. E esse meu irmão um dia contou, chegou em casa horrorizado contando a história, que ele estava no ônibus indo para o colégio que ele ensinava, e ia duas professoras, colega dele, na frente, ele sentado aqui, e as duas sentadas conversando. E conversavam um pouquinho alto, as duas. E uma delas disse assim, olha, eu detesto ler, professora.
Eu fiquei imaginando os alunos. A professora dizia, eu detesto ler. E sabe o que a outra disse? E se for grosso, então? Aí dá para entender uma série de situações que nós temos evidenciadas. Então nós precisamos entender que quando reencarnamos, sofremos uma depressão de natureza vibratória. Entenderam a depressão vibratória? Entenderam? Claramente. Depressão vibratória, você oprime a vibração. Você puxa a sua vibração para baixo. Você é sugado para a vibração do corpo físico. E é ali que você se torna quase um papel em branco, onde na faixa da infância e da juventude nós iremos imprimir as novas direções ou não da nossa existência. É por isso que é na infância o melhor momento para se educar um filho. É na infância. Porque como ele está totalmente comprimido e esquecido do que foi, absorve com mais facilidade as novas orientações. Pai e mãe que transformam os filhos em bibelô, em troféu, que vai apresentar para o mundo, está contribuindo para, dentro em breve, aquele espírito começar a colocar as unhas de fora. Por quê? Porque quando a gente volta para a Terra, acontecem dois fenômenos de recapitulação. Não sei se vocês sabiam disso. Um de natureza biológica. Veja que o feto primeiro parece um grãozinho de feijão, depois parece uma plantinha que está se desenvolvendo, depois parece um girino, que já é a forma animal, e depois começa a passar por toda a recapitulação biológica da história genética da nossa espécie. Então a gente passa para reencarnar essa recapitulação, mas também passamos pelas recapitulações psíquico, ético e moral. É por isso que a gente começa desde pequenininho a mostrar as tendências. E é por isso que a gente repete a infelicidade do passado, a infelicidade do homem. E é por isso também que as coisas lindas também se processam. E você vê a criança mais dócil, a criança mais carinhosa, mais preocupada com os que sofrem. E ao mesmo tempo a outra criança da mesma idade, que é o cão chutando manga. O menino aos pés da besta. É o caos na terra. É o prefeito do Brau reencarnado. Não é não, Marisa? Então, a gente percebe que isso não é para condenar, é observar a pedagogia espírita que nos traz a reencarnação para entender as dores da alma, para compreender o que é a alma, compreender o que somos, compreender o que é o outro, compreender aqueles que estão sob a nossa tutela. Livro dos Espíritos. A criança foi dada ao nosso cuidado e a nossa missão é orientá-la para Deus, orientá-la para o bem. É uma tarefa fácil? Os amigos da metade para trás, é uma tarefa fácil? Educar? Não. Às vezes a gente mesmo perde a paciência. Mas sabe por que fica mais difícil? Porque para a gente educar com eficiência, a gente também é um processo, no mesmo período, a gente tem que se educar. É por isso que tem tanta gente com medo de ter filho. Uns por autoculpa. Tem muitos jovens que não querem ter filho, porque sabem o trabalho que Deus faz. E não quer passar pelo medo, está no inconsciente. Ele já ouviu falar, né? Causa e efeito. Então ele fala, rapaz, minha mãe sofreu muito comigo, eu não quero isso não. Aí começa a protelar. O outro diz assim, não, é porque eu tenho que me preparar. Como é que a gente educa? Filho não vem com bula. A gente só aprende a ser pai e mãe ou educador sendo. E esse é o teste.
Porque para educar nós seremos instigados nas nossas tendências a nos educar. Para corrigir, nós precisamos entender que aquilo que eu peço, que eu ajo, e até mesmo que eu sou enérgico com o filho, eu preciso me vigiar para que ele não me veja fazendo o mesmo que eu estou mostrando a ele que é errado. Não é verdade? Não minta! Aí daqui a pouco, meu filho, diga que eu não estou não. Aí o menino fica para mentir ou não é? Olha a confusão na mente da criança. É para mentir ou não é para mentir? E a criança é, sem dúvida, assim como nós, este espírito que traz uma série de experiências milenares, com aspectos bons, com aspectos problemáticos. A alma, portanto, quando vai reencarnar, quando vai desenvolvendo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a partir dali, o laço fluídico, porque o laço magnético e psíquico já foi estabelecido, mas o fluídico é a partir da fecundação. Fecundou, há uma ligação, uma emanação do reencarnante com aquela célula ovo, e a partir dali irá funcionar dois mecanismos, também diferentes. O mecanismo hereditário, a contribuição do pai e da mãe, para formatar o corpo fetal. Porém, uma outra força vai contribuir para a formação daquele corpo fetal. É o débito e o crédito do espírito reencarnante. Então, eu vou reencarnar juntando a influência genética da mãe e do pai com a minha influência de consciência. Eu irei formatar o corpo de acordo com as minhas necessidades evolutivas. E vou imprimir no corpo aquilo que nós conhecemos. Não é uma expressão espírita, é uma expressão hindu, mas que nós no espiritismo usamos muito. Vamos imprimir o karma para aquele corpo. Karma, que é escrito com K, significa ação, reação. Nós trazemos a origem, ação, e trazemos a resposta, reação, no átrio da consciência. Essa consciência vai trabalhar sobre o corpo fetal, de acordo com aquilo que estamos imprimindo a ele. E é por isso que nascem, às vezes, crianças com complexo de inferioridade. Crianças que, mesmo amadas, se sentem seguras e desamadas. Crianças que rejeitam o amor e a ternura porque se autopunem, dizendo a si próprio que não merecem aquele amor. Há muitos casos dessa natureza. Há crianças, espíritos que renascem se isolando do mundo, porque tem receio de encarar o mundo que lhe cerca, porque ele percebeu na pátria espiritual que tudo aquilo que produziu ele iria encontrar no caminho, como acontece conosco. A gente sempre encontra na nossa estrada o que nós lançamos sobre ela. É resposta. Vida é resposta. Vida é eco. Seja eco de outras encarnações, seja eco das atuais experiências. Então, a gente está constantemente criando karmas. Constantemente. Se você pensar todo dia, minha vida é horrível, minha vida é miserável, olha, eu sou trágico, não vai dar 2 meses e você estará em frangalhos. Karma. Resposta do posicionamento mental que você adotou. Ah, mas eu acho que isso é bem de vidas passadas. Pode ser, mas pode não ser. A tendência infeliz de hoje pode ser de hoje. Pode ser a dificuldade que a gente tem de lidar com os problemas da vida. Tem espírito que não queria reencarnar. Então, desde criança apresenta uma revolta. Tem algumas crianças que até dizem, né? Quando elas são contraditárias, elas ficam chateadas. Eu não queria vir para cá. Alguém já ouviu criança dizer isso? Muitas não queriam mesmo, não. Primeiro, que lá era melhor. Segundo, estava mais livre. E terceiro, vir para aqui sabia que veio para a rédea curta. Necessita da rédea curta. Anteriormente, os problemas eram mais de natureza material.
Veja, tudo evolui. Os espíritos e os mundos. A Terra está progredindo. E mesmo ainda não tendo deixado a sua condição de expiação e provas, está em transição. E até mesmo as expiações e as provações que antes eram corporais, agora são psíquicas. Ou seja, as deformidades do corpo, as distorções do organismo, os corpos bizarros, os aleijões, foram substituídos pela depressão, pela ansiedade, pelo medo, pela repressão, autorrepressão. Os transtornos psicológicos, os transtornos emocionais são hoje os grandes responsáveis, substituindo em certa parcela até os cânceres que da década de 60 até 2010 eram predominantes. O câncer continua a existir, claro, e continua fazendo muitas vítimas, lamentavelmente. Mas muitos deles hoje são resultados desta posição emocional que tomamos na atualidade. Antes o câncer tinha a ver com vidas passadas, diretamente. Hoje, nem tanto. Hoje tem a ver, muitos deles, com a forma, com a maneira que vivemos. Pouca qualidade de vida. Comportamento emocional altamente fragilizado. Nível de estresse em alto grau. Veja como a gente está cada vez mais, claro que tem as exceções, que são vocês, mas o ser humano está cada vez mais estressado com pavio curto. Qualquer coisa a gente lacra. Qualquer coisa a gente cancela. Tudo aquilo que nos causa dissabor a gente quer chutar de lado e esbraveja. Gente que aparentemente é muito educada, perde a educação e trata com a deselegância cruel a pessoa que pensa diferente dele. Só que o estressado que lacra, cancela, persegue, briga e agride, ele está formatando dentro dele algo que é uma lei da natureza. Energia problemática vai ser absorvida pelo perispírito. Como ele está reencarnado, célula a célula vinculada, o que é que vai acontecer com aquela energia do perispírito? Vai passar para onde? Ele está reencarnado, vai passar para onde? O corpo. Mais dia, menos dia. Quem gosta disso são os médicos. Haja gastrite nervosa, haja úlcera, endometriose, haja problema de coluna. Nunca teve tanta gente com hérnia na coluna, por tensão íntima. Não estou dizendo que toda hérnia é devido à tensão íntima, não. Estou dizendo que provoca. Ora, a tensão é capaz de quebrar um dente, quebrar um osso. Imagine, a coluna é feita de ossos, é feita de cartilagem e é feita de ramificação nervosa. Então, tensão atinge a estrutura nervosa, que por sua vez passa para a cartilagem. A cartilagem fica entre uma vértebra e outra. Então, aquela tensão provoca uma reação, é uma energia, uma descarga. E essa descarga pode comprimir e fazer com que a cartilagem saia um pouco, se a hérnia de disco. Muita gente não sabe, mas o vizinho problemático pode ser a causa de sua hérnia. O filho que dá trabalho, a mala sem alça, pode ser a razão de determinados problemas, não por culpa dele, mas porque nós mesmos não sabemos lidar com as dificuldades. Então, os transtornos das emoções começaram acompanhando a sutilização da Terra. Gente, eu vou tentar fazer vocês, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou tentar fazer vocês acompanhar o raciocínio para mostrar que não é uma coisa isolada.
A medicina antes, quando fazia cirurgia cardíaca, ou até mesmo cirurgia de vesícula, abria um tampão, né? Rasgava a pessoa de cima a baixo. Tem algum médico ali, cirurgião? Se tiver, vai confirmar o que eu vou dizer. Mas tem, né? Pronto. Então, abria a pessoa de cima a baixo. Era invasivo demais. Infecção era festa. Você abre. As condições não eram adequadas há algum tempo atrás, por mais esforços que se fizesse para deixar tudo saneado. Hoje, você tira a vesícula por videolaparoscopia, tira tumor por videolaparoscopia, faz 3 por aqui, ó, vai lá e tornou-se o quê? Menos invasiva. 3 pontinhos, é ou não é uma desmaterialização do processo? Cada vez mais. Cada vez mais a medicina vai se tornando, está se voltando para a realidade energética. A homeopatia, que muitos médicos alopatas não gostam, e principalmente os laboratórios também não gostam, porque eles vendem muito. Quanto mais você tiver medo de morrer, mais eles vão vender. É claro. Então, a homeopatia age em vibração, mas a alopatia também. Só que eles não sabem. A alopatia é o quê? Elemento químico. De onde vem esse elemento químico? Da natureza. E a natureza é vibração. Tudo é vibração. Mas a homeopatia trabalha exatamente, diretamente com a vibração. Você toma um medicamento homeopático, não confunda com homeopatia, ou fitoterapia. Muita gente confunde, né? Ah, vou tomar um chá ali porque eu sou homeopata. Não, isso tem fitoterapia. Só isso. A homeopatia é de outra natureza, embora pegando vibração também da natureza. Quanto mais a pessoa buscar espiritualizar-se, o medicamento homeopata funciona melhor. E é por isso que a homeopatia tem um efeito muito interessante em crianças. Porque a criança não tem as neuroses da gente, os adultos, né? E elas são naturalmente, espontaneamente, elas são mais voltadas, ligadas ao mundo espiritual, até pelo corpo que está aqui. Então elas absorvem melhor a energia do medicamento homeopático. Olha que interessante, né? Coisa maravilhosa. Então a medicina está caminhando para desmaterializar o seu tratamento. A física também está cada vez mais avançando para matar definitivamente a matéria. Tudo está caminhando nessa direção. Também as nossas provas e expiações. A gente está resgatando o passado agora com os transtornos obsessivos, compulsivos. Toque. Com os processos obsessivos que ainda continuam. Com a auto-obsessão. Os medos. Olha só, por quê? O que é que tem a ver os medos com nossas expiações ou provações? Muito simples. Sentimento e emoção é magnetismo. Vamos acompanhando aí, ok? Concordam? Sentimentos e emoções são magnetismo, não é magnetismo. Muito bem. Esse magnetismo, ele vai produzir uma vibração, e essa vibração vai definir seu status de saúde ou de doença. A atmosfera que cerca o planeta é cheia também de temores. Temos medo de passar fome, temos medo de não conseguir emprego, temos medo de não ter sucesso profissional, temos medo de não encontrar ninguém que vá até o fim da vida, temos medo de não encontrar alma gêmea, aí começamos a gemer. Temos medo de não ser aceito, temos medo de não ser amado, temos medo de ser feliz. Na verdade, quando a gente está lendo, sentindo uma sensação tão diferente, ai meu Deus, eu vou parar, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. São processos de complexo de inferioridade, de autopunição. E tudo isso, essa energia, esse magnetismo, vai agir sobre nós. Agora a gente não tem tanta necessidade de determinadas inibições físicas, e sim de correções emocionais e sentimentos. É por isso que os espíritos têm dito, hoje, 60% dos cânceres, quando detectados no início, são curáveis.
em torno de 60, 65 ou mais nos dias de hoje. Mas em breve, o câncer tenderá a ser sanado. Tratamentos vão curar qualquer tipo de câncer por um motivo muito simples, entre aspas. Porque as almas que estão reencarnando hoje na Terra e reencarnarão no futuro, não terão necessidades mais desse tipo de expiação e desse tipo de prova. Trarão outras necessidades, quem as tem, e outros já terão conquistas a tal ponto que não precisarão mais de qualquer inibição que se projete no corpo. Muitas almas mais equilibradas e harmoniosas estarão reencarnados sabendo controlar e equilibrar seu corpo. Então, não serão vítimas do medo, que é uma temperatura atual. Eu falei desses medos todos que nós temos. Medo de ser assaltado. Eu já fui em vários lugares. Uma vez uma senhora disse: Frederico, bem, a tua palestra vai ser sábado à tarde. Vai ser, eu só vou para sempre, sábado à noite, né? Mas eu só vou para o centro espírita até 4 horas da tarde. Porque eu tenho medo de assaltante. Eu tenho medo de ladrão. Olha, devemos ser prudentes. Ninguém desconhece que há perigos de assaltos, todo mundo sabe disso. Mas hoje depende da hora. E tem mais. Se esta lei do magnetismo é fato que ela é, o que você irradia, você atrai. É lei. O que a sua mente mais anseia vai trazer. Buscai e achareis. É a lei. Então, por isso que aquilo que você mais tem medo, você atrai. Ou pode atrair. Então, sejamos prudentes, mas não temerosos. Prudência é importante que a gente tenha. Medo nos impede de crescer. E aí eu digo brincando, a gente não quer sair para não ser assaltado de noite. Aí fica preso dentro de casa, o ladrão vai lá. Arromba a porta. Não é verdade? Quantos casos tem aqui? Números. Mas eu não vim aqui para fazer bem de mim. É só uma reflexão. Porque aí entra o fator de autoconfiança. Seja prudente. Manso como as pombas. Como as duas que passaram aqui. Mas prudente como as serpentes. Se você está escuro numa rua, está num lugar que você não conhece, você não deve ser ousado ou dizer: não, sozinho, não tem problema não. Estou com Deus. E Deus está dizendo: não vai não. Ser prudente. É a parte que nos cabe. Agora, não vou para canto nenhum, meu Deus, eu ando assustado. Se eu pego um ônibus, acho que vai subir. Cadê assaltante? Aí isso está gerando uma série de enfermidades psíquicas. Síndrome do medo, pavor. E o medo, gente, tem, não sei se vocês têm essa informação, o medo é o status vibratório dos mais baixos que existe. A energia do medo é de uma vibração altamente densa. É por isso que o medroso, que não é o caso de vocês, ele é mais vulnerável ao ataque de vírus, bactérias e fungos. Porque o vírus tem uma vibração densa, lenta, pesada, todos iguais, se atraem. O temeroso que vive no pavor, ele está mais suscetível de ser agredido por qualquer enfermidade do caminho. E como eu falei prudente, devo também ser prudente, essa que é a verdade, para que eu não comece a receber uma vibração descontente, nervosa, cansada de vocês. Nós vamos dar um pequeno intervalo de 20 minutos. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Há 8 anos surge no movimento espírita alagoano o Sistema Deus Conosco de comunicação espírita.
A princípio com a web rádio Deus Conosco, onde todos nós navegamos em ondas de luz 24 horas por dia. Junto com a web rádio, veio a realização do primeiro Fórum de Comunicação Espírita. E em janeiro de 2025 teremos a realização do 6º Fórum de Comunicação Espírita no 3º milênio. No meio desse caminho tivemos o primeiro Fórum Internacional de Comunicação Espírita, com a participação de expositores do Brasil e do mundo. No período da pandemia, dinamizamos o nosso canal no YouTube, que em pouco tempo conquistou o respeito e a confiança dos demais canais espíritas, recebendo programas e transmitindo as nossas produções para diversos desses canais. Nesse caminho caímos, mas não paramos, não lamentamos, levantamos e continuamos a caminhar, e a produzir conteúdo para o bem, para o amor, que elevam as criaturas humanas. Hoje temos parceria com mais de 70 canais espíritas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, propiciando que a mensagem espírita alcance a muito mais corações. Em seguida lançamos o Deus Conosco Podcast, para aqueles que gostam de um conteúdo de qualidade em áudio. E finalmente surge a revista espírita Deus Conosco. Uma publicação bimensal, digital, com artigos traduzidos para vários idiomas, e com leitura inclusiva. A revista espírita Deus Conosco está em sua 20ª edição, com a participação de conhecidos articulistas do Brasil e do mundo. Em junho de 2024, passamos a compor com vários canais a TV RS Esperança, um canal do YouTube, 24 horas no ar, direcionado à população do Rio Grande do Sul. Assim se passaram esses 8 anos, muito trabalho, muita luta, muita união, e muito amor na nobre tarefa de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Mais anos virão, e nós continuaremos a nossa tarefa, porque aqui, no Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, você navega em ondas de luz.